Boa noite, meus irmãos. O meu fraco é a música instrumental. Quando os instrumentos se unem e formam uma orquestra tão maravilhosa quanto essa, fica muito melhor. E quando é para a glória de Deus, mais ainda. Como é bom ouvir louvores ao Senhor. Nosso pastor não está agora aqui porque ele foi o mensageiro no retiro lá do Guarabu, e hoje à noite ele foi encerrar a mensagem dele hoje à noite, encerrando aquele encontro. Por isso orem por ele, para que a sua palavra hoje à noite seja de edificação para a igreja e de salvação de vidas para a eternidade. Nós somos muito gratos a Deus. Já vou agradecer de antemão a esta orquestra tão maravilhosa. Tamara é a regente, né? Que Deus abençoe vocês e que vocês sejam instrumentos dele para a sua glória neste culto e em toda a vida de vocês, até quando um dia tocarão juntos e ouviremos juntos lá no céu. Vamos ficar em pé e vamos fazer a leitura bíblica de Salmos, Salmo 18, 1 e 2, Salmo 146, 1 e 2, conforme está no boletim e no data show. Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. O Senhor é o meu rochedo e a minha fortaleza. Quem me liberta é o meu Deus. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Vida. Te amo, te louvo e te adoro. Glórias ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome em toda a terra. Cristo, eu te amo, te louvo e te adoro. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome.
Como está na ordem de culto, Isaías 37:16, Salmo 145, 4 e primeiro livro de Samuel 22:2. Vamos ler como está escrito? Tu, só tu, és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Todos. Não há santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Rocha minha, como nosso Deus. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, meus irmãos, o dízimo, a Bíblia diz que ele é santo ao Senhor. Levítico 27 diz isso. O dízimo é santo ao Senhor, quer dizer, separado para o Senhor. Eu anotei algumas coisinhas aqui, por que nós devemos entregar o nosso dízimo. A primeira delas é que por gratidão.
nós não teríamos como comprar a nossa salvação eterna. Então, por gratidão, nós entregamos parte daquilo que Deus nos dá toda a nossa vida. Segunda coisa, porque se buscarmos primeiro o reino de Deus, quando recebemos o salário, se separarmos o que é de Deus para Deus, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Porque devemos semear valores espirituais. E quando entregamos o nosso dízimo, ele é enviado para convenção, para missões, e isto é enviado para os missionários que estão lá no campo. Eles precisam receber. Também porque Deus supre a necessidade de cada um. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus, em suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Por último, porque não somos avarentos. O avarento retém mais do que ele precisa e não entrega o dízimo ao Senhor. Agora é preciso que entendamos também que é uma participação voluntária, espontânea. Ninguém é obrigado a entregar o dízimo. Devemos fazer por amor ao Senhor e pela causa do Senhor sobre a terra. Então eu peço à orquestra que repita, se possível, ou se tem alguma outra música. Tem outra música? Então, enquanto a orquestra executa uma outra música, os membros da igreja têm a oportunidade de entregar os seus dízimos e ofertas. Você que visita esta igreja, não se sinta constrangido. No entanto, se quiser participar, esteja à vontade. Convido a igreja que se coloque em pé para que oremos. Senhor,
Vimos aqui esta noite para adoração ao Teu nome e para Te agradecer as ricas misericórdias e bênçãos que Tens derramado sobre a nossa vida. Perdoa-nos se pecamos, se falamos, se pensamos algo desagradável ao Teu coração. E ajuda-nos a ter uma vida pura, limpa, para que o mundo veja resplandecer a Tua glória sobre todos nós. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos da Tua ajuda. E agora Te agradecemos pelos dízimos e ofertas trazidos à Tua casa para a manutenção do Teu reino sobre a terra. Que Tu dê sabedorias a esta igreja, a liderança que cuida de recursos desta igreja, para que os recursos sejam aplicados na promoção do Teu reino. Ajuda-nos, Senhor, nós precisamos da Tua misericórdia. Dá-nos a Tua paz. Abençoa o nosso pastor que se encontra a pregar em uma outra igreja. Que Tu concedas a ele as palavras sábias do Teu coração para o coração daquela igreja. E também que Tu uses o Teu servo que irá nos falar nesta noite, para que a sua boca seja usada pelo Senhor, para transmitir o recado que Tu tens para a Tua igreja. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém. Podem sentar-se, eu passo a palavra para o pastor Gesiel. Boa noite, queridos. Que a paz do Senhor Jesus seja de cada coração, amém? Chegado um momento em que nós gostamos, um momento que a nossa igreja já tem tido essa prática de orarmos ao Senhor. Nós chamamos de momento de intercessão, momento onde nós abrimos o nosso coração para o Senhor, momento em que nós lançamos diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, toda a situação. E quem nos visita, quero dizer que é de costume nosso, colocarmos à disposição da igreja aqueles que sentem no coração de vir até aqui, de orar ao Senhor, de dobrar o seu joelho e de clamar a Deus. Eu gostaria de pedir, cadê a irmã do piano? Ela pode fazer um fundo para mim, por favor? E enquanto isso, eu convido a você, querido, que está nesse propósito de pedir a Deus, de clamar ao Senhor, pedindo para que o Senhor venha agir. Nesse momento nós oramos por famílias, nesse momento nós oramos por casamentos, por filhos que estão afastados, nesse momento nós oramos por pessoas que estão precisando de um agir do Senhor, de um sobrenatural da parte de Deus. Nós oramos a Deus e pedimos. Essa terça-feira, no domingo eu contei aqui a bênção que alcançou a minha vida e a vida da minha esposa. Nós estamos grávidos, mas na terça-feira nós passamos por um susto, porque ela viveu a mesma experiência que ela tinha vivido há meses atrás, quando houve o primeiro aborto. E ficamos assustados, preocupados, mas no decorrer, até chegar ao hospital, nós estamos orando ao Senhor. Quando cheguei no hospital para ela fazer os exames, quando ela entrou, eu continuei orando ao Senhor. E depois dos exames, tudo não passou de um susto. O médico não entendeu o que aconteceu, porque foi algo muito sério mesmo, mas ele falou, não sei o que aconteceu, eu sei que aqui está tudo bem. Então temos certeza que o Senhor tem o controle de tudo, e nós por isso estamos orando. Então eu convido a você a sair do seu lugar, a vir aqui na frente, para nós estarmos orando ao Senhor, para nós estarmos pedindo a Deus, para que o Senhor continue agindo a nosso favor, para que o Senhor ouça a nossa oração, a nossa petição. Pedimos a Deus porque cremos no poder da oração. Nós cremos no poder de um Deus que opera a nosso favor. Já vimos tantos milagres aqui, vimos pessoas contando aqui, como a irmã Lucicléia no domingo passado, se eu não estou enganado, ou retrasado, ela contou aqui de um milagre, do que Deus fez na sua vida. E nós louvamos a Deus pelo irmão Silas também contando, pelo irmão James também que tem contado o que Deus tem feito, os livramentos que Deus tem dado. Então, irmãos, você que crê no Senhor Jesus, eu gostaria, se for possível, se der ou não der, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, clame. Como o pastor Maurício sempre diz aqui, não é a oração do pastor não tem mais poder que a oração de ninguém aqui. Nós todos oramos ao Senhor, todos nós oramos ao Senhor e cremos que Deus ouve a nossa oração. Então eu gostaria que nesse momento você pudesse lançar diante de Deus tudo aquilo que traz preocupação ao seu coração, tudo aquilo que traz ansiedade ao seu coração. E a Bíblia diz que o Deus de paz vai trazer paz ao seu coração. O Deus de paz vai agir, mas da forma que Ele quer agir. Oremos ao Senhor. Você que está, não ficou aí, eu gostaria que você ficasse de pé e pudesse também junto interceder. Ficasse de pé, querido, estenda as suas mãos, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir a Deus por essas vidas, por essas famílias que aqui se encontram. Pai, no nome de Jesus,
Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Cremos, ó Deus, no poder que há no Teu nome, ó Pai. Nós cremos no Teu poder, nós cremos no Teu agir. Te pedimos, ó Deus, para que o Senhor venha agir a nosso favor. Pedimos, ó Deus, porque o Senhor é o nosso socorro, e a Tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus, quantos estão vivendo aqui tempo de angústia? Quantos estão vivendo aqui, Deus, pedindo um socorro do Senhor? Quantos estão em situações que não compartilharam com ninguém, mas o seu coração está aflito, o seu coração está preocupado, ó Deus. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe para onde ir, mas nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é o nosso socorro. Oh Pai, no nome de Jesus nós clamamos por famílias aqui, famílias que estão vivendo um momento de tensão, ó Deus, um momento, ó Deus, de tempestade, um momento de dificuldade, Senhor, no nome de Jesus. Ó Senhor Deus, livra, Senhor Deus, os casais do divórcio, Senhor. Ajuda, ó Deus, dê sabedoria aos casais, dê sabedoria, Senhor Deus, aos casais da Tua casa, que estão pedindo, Deus, para que o Senhor ajude no casamento. Pai, no nome de Jesus nós te pedimos. Age em nosso favor, Deus, em favor das famílias, filhos que estão afastados, filhos que os pais de repente não sabem onde eles estão nesse momento, ou não, Senhor, filhos até que estão em casa, mas estão desmotivados, não têm alegria do Senhor, não têm alegria do Teu Espírito Santo, ou de repente por qualquer outro motivo, ó Deus, desistiu da caminhada, Senhor. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, muda o quadro de cada um desses filhos, seja ele homem de família, seja ele ainda um jovem, seja ele um adolescente, que em nome de Jesus seja tocado pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, traga cura essa noite. Deus, eu creio que o Teu poder, o Senhor tem poder suficiente para estar curando não apenas no momento de oração, mas até através do momento que a orquestra estava tocando, Senhor, o Senhor já podia estar curando, ó Deus. Então eu creio, ó Deus, e eu peço ao Senhor, traga cura essa noite. Traga, Deus, cura, Senhor Deus, as vidas. Traga cura, ó Deus, não apenas de um câncer, ó Deus, não apenas, ó Deus, de situações que parecem irreversíveis, mas traga cura em situações de pessoas que estão vivendo dependentes do remédio, Senhor. Pai querido, nós cremos, cansamos de falar aqui, Pai querido, que cremos sim na medicina, na sabedoria que o Senhor deu ao homem, mas nós pedimos, livre os Seus servos do remédio, Senhor. Deus, em nome de Jesus, traga cura, Senhor. Traga cura àqueles na alma, Senhor Deus. Se alguém está vivendo, ó Deus, um momento de depressão, ó Deus, se a vontade é só de ficar deitado, não tem vontade de ir para lugar nenhum, não quer ver o pôr do sol, não quer ver o sol, não quer ver o dia, não quer ver nada, Senhor. Deus, então, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo traga cura a esta alma, que o Teu Espírito Santo traga cura a essa mente, a esse coração. Oh Deus, quem foi que disse que crente não fica deprimido, Senhor? Pai querido, em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, ouça a nossa oração, ó Deus. Oh Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e nós estamos aqui orando, crendo no Senhor, porque é o Senhor que age em nosso favor. Ó Deus, então em nome de Jesus, visita os nossos entes queridos, Senhor, que precisam ser tocados pelo Senhor. Visita, ó Deus, visita. Senhor, eu te peço por esses que estão desempregados, Teus servos que precisam, ó Deus. Quantos de repente estão vivendo momentos tão difíceis, ó Deus, financeiramente, momentos de escassez, ó Deus. Pai querido e santo, no nome de Jesus, em nome de Jesus, abra as portas, ó Deus, porque o Senhor abre porta onde não tem porta. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas, e por isso que cremos no Senhor. E crendo no Senhor, nós queremos te agradecer por tudo que estamos vivendo diante do Senhor. Porque, ó Deus, o meu problema não vai me impedir de te adorar. Pelo contrário, o meu problema me faz entender que o Senhor continua cuidando da minha vida. O nosso problema nos faz entender que o Senhor continua cuidando da nossa vida. Damos graças a Ti por tudo, ó Deus, por tudo, no nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode voltar aqui para o seu lugar, crendo que o Senhor ouviu sua oração, crendo que o Senhor está agindo em seu favor, crendo que o nosso Deus, Ele tem cuidado de você, independente das circunstâncias. Meus irmãos, o pastor orou agora pedindo cura, milagres, e a gente pede isso tantas vezes.
Mas entre nós aqui, a mãe pediu, a Alessandra pediu para eu não falar. A Glória me disse aqui que ela pediu para eu não falar, mas eu não poderia deixar de falar. Lá atrás estão duas irmãs gêmeas. Uma delas é um milagre. Entre UTI e internação no quarto, ela ficou, se não estou enganado, 1 ano e 8 meses. Desde o nascimento. Ela tinha um problema irreversível. Não havia cura para ela. Mas esta igreja e tantas outras igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo oraram. E a vitória chegou 2 vezes, porque o nome dela é Vitória e a vitória dela chegou. Fica em pé um pouquinho para a gente ver. O pai, a mãe e a Vitória. A irmãzinha está ao lado. Foi um milagre de Deus, essa menina está viva até hoje. Só dizendo assim, não tem outra forma. Eu não sou médico, não sei o que houve, mas pelo que eu ouvi na época, uma coisa irreversível para os médicos. Mas Deus colocou a mão dele e reverteu todo o quadro. Louvado seja Deus. Pode sentar. Irmãos, eu não quero correr o risco de cair da escada. Aqui tem uma escada aqui. E eu não prego parado? Imagina como vai ser, vão achar que o pastor caiu endemoniado. E não foi isso. Foi porque tem uma escada aqui, tem um buraco aqui, e a gente entende a necessidade da orquestra de ter esse momento aqui, esse espaço. Vou passar aqui rápido. Obrigado. A gente entende aqui, eu venho para o outro lado que é mais seguro. Amém. Se eu cair, aí sim, irmão, começo a orar, porque pode ter alguma coisa. Mas enquanto isso, glória a Deus. Amém, irmãos? Coitado do João. O João que vai ficar preocupado aí com a câmera, mas Deus tem sido muito bom e fiel com a nossa vida. Irmãos, você pode aplaudir ao Senhor pela vida dessa criança, pelo milagre daquilo que Deus fez. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu fiquei um pouco... No dia que eu mais tenho músico aqui na igreja, fui pego de surpresa, porque eu queria cantar um louvor, mas vai ficar um pouco difícil, porque não tem ninguém para tocar. Mas eu creio tanto que o louvor é para Deus, que eu não estou nem um pouco preocupado com isso. E aí você pode cantar comigo aquele louvor que fala do autor da minha fé. Diz assim: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus. Transforma as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai agir no encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois somos todos um, somente um só Senhor. Em meio às lágrimas, sorriso de alegria e de prazer,
Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória a Deus, glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Bom é confiar e crer no Senhor. Bom é esperar pelo Senhor. Bom é aguardar pelo Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos, a partir do versículo de número 13. Fala sobre discípulos no caminho de Emaús. Eu vou pedir só um pouquinho mais de retorno aqui, João, que eu sou meio surdo, eu acabo gritando demais aqui no microfone. Versículo de número 13 diz: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou, verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus pela sua palavra, pela sua poderosa palavra. Amados, em Cristo Jesus, eu lembro quando eu tinha meus 18 anos, hoje eu sou ainda um menino de 31, mas aos meus 18 anos, eu lembro de um momento delicado quando eu ainda era seminarista do Seminário Teológico Betel. Uma das minhas aulas, mediante aquilo que eu estudava e mediante aquilo que eu vivia, as coisas não conseguiam encaixar.
as peças daquilo que eu entendia sobre o que me apresentavam sobre Jesus não encaixavam com aquilo que eu estava vivendo. Não numa prática contrária à palavra, pelo contrário. A questão era que eu acreditava em situações, em algumas questões, e aquilo que eu lia, aquilo que eu via era totalmente diferente. E eu vivia o que eu chamo da minha primeira crise na fé. Eu vivia a questão da minha primeira crise na fé. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você ainda nunca viveu uma crise na fé, pode ser que não, mas eu creio que um dia chega. Todo mundo vive o seu momento difícil. Todo mundo vive o seu momento em perguntar: será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente age em meu favor? Será que é realmente tudo isso que o pastor falou agora no momento de intercessão? Que Deus é esse, independente de algumas situações? E o texto é muito claro em relação a isso. O texto, quando nós lemos aqui, é muito claro em relação a uma crise de fé. Uma crise de fé, mas a crise de fé, no nosso conceito, ou no meu conceito, não é algo ruim, pelo contrário, eu acho bom. É muito bom quando alguém tem uma crise de fé. É muito bom quando alguém questiona a fé. Não questionando, tentando diminuir a fé do outro, não, mas tentando pensar. Eu sempre falo isso no Caleb, no curso do Caleb, quando eu digo o que diz John Stott: crer também é pensar. Vale a pena você questionar algumas coisas, vale a pena você dizer o porquê disso, desde que você esteja baseado na Bíblia, desde que você entenda o que a Bíblia diz. E aí você pergunta: mas por que dessas circunstâncias? Por quê? Porque eu entendo que a minha vida, quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma determinada mentalidade. Hoje eu tenho 31, amadureci um pouquinho, mas são 3 anos ou 13 anos nessa história, nessa caminhada. Então minha mente mudou um pouco. Eu amadureci, eu era um menino, eu era um jovem, continuo sendo jovem, mas agora um homem. Naquela época eu era solteiro, agora sou um homem casado e serei pai. A responsabilidade vai mudando, as circunstâncias da vida vão mudando, e eu sou obrigado a amadurecer. A vida vai nos obrigando a amadurecer. E não é diferente na nossa caminhada espiritual. Não é diferente na nossa caminhada com Cristo. Por que não é, pastor? Baseado no que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo número 13, ele não fala só do amor. Quando chegando no final do capítulo, ele diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, até que eu me tornei homem e deixei as coisas de menino. Se você não sabe o contexto dessa palavra, Paulo não está falando de um homem de autoridade. Paulo não está falando de um homem baseado na sua vida social. Paulo está falando de um homem espiritual. Mediante o texto, eu entendo e vejo algumas circunstâncias ou algumas consequências aqui que nos levam a entender que esses homens viveram um momento de crise na fé. Primeira crise é quando as suas expectativas com Deus são frustradas. Quando as suas expectativas com Deus são frustradas. E você vive uma coisa chamada decepcionado com Deus. Com 18 anos eu ganhei esse livro chamado do Filipenses, que diz decepcionado com Deus. Quem aqui nunca se decepcionou com Deus? Quem aqui nunca ficou com a expectativa de que algo pudesse acontecer? Você orou, você clamou, você pediu e Deus não fez. E a sensação que você teve é: será que Deus realmente está agindo em meu favor? Quem aqui nunca viveu em momentos complicados? Pastor, mas o senhor tem base para isso? Sim, versículo de número 21 diz assim: nós esperávamos. Olha o que os discípulos, eles estavam lá com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, mas agora Jesus morreu. E eles voltam, eles eram de Emaús, foram para Jerusalém, agora estão voltando para Emaús. E aí eles falam, conversando, Jesus entra na caminhada com eles, e eles na conversa, olha o que ele diz no versículo de número 21. Nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Ou seja, eles tinham uma expectativa de que Jesus podia fazer alguma coisa em seu favor. Eles acreditavam, eles eram colônia, queridos. Eles eram colônia romana, então havia uma expectativa da parte deles para que Deus pudesse agir em seu favor. Havia uma expectativa que Jesus pudesse revolucionar a história da forma que o judeu esperava. Viesse como um guerreiro, era ele que ia agir, mas agora morreu, acabou, se foi. E cadê Jesus nisso? Expectativa frustrada. Quando nos decepcionamos com Deus, quando Ele não age da forma que nós queríamos que Ele agisse. Quer dar um exemplo? Pastor, tem base bíblica para isso? Tem. Josué, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 24.
Olha o que ele vai dizer lá. Lembra? Josué estava malhando trigo no lagar. Aparece um anjo de Deus, um varão de Deus, e diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aí ele diz: se Deus é comigo, estou passando por tudo isso, por quê? Quantos de nós ouvimos isso? Mas se Deus é comigo, pastor, por que então estou passando por uma necessidade dessa? Se Deus é contigo, pastor, por que Deus levou tua mãe quando você tinha 6 anos de idade com câncer? Se Deus é contigo, pastor, porque a mulher que te criou morreu pela mesma doença, e o pastor orou, e o pastor clamou, e Deus, uma visão humana, não respondeu. Expectativas frustradas. Esses homens acreditavam que Jesus ia fazer, esses homens esperavam que Jesus ia fazer. Quantos de nós esperamos, irmãos? Você espera que Deus faça, você está pedindo para que Deus faça, só que o tempo vai passando, e você percebe que Ele não fez, e de repente, Ele não vai fazer. E como é que você vê Deus em relação a isso? Aí quando você percebe essa circunstância, quando você entra, você opa, estou em crise. Como é que é isso? Opa, mas como é que pode? Deus faz, mas fez na vida do A, fez na vida do B, mas não fez na sua. Aí você começa a se perguntar, aí você começa a tentar imaginar diversas situações, mas não vem respostas. Não vem resposta. Qual é a segunda? Qual é a segunda evidência de que você está entrando em crise, ou você está em crise? Quando suas respostas usuais e suas crenças já não são compatíveis com a sua realidade. Quando suas respostas usuais e suas crenças já não são compatíveis com a sua realidade. Ou seja, os fatos não estão batendo com aquilo que eu ouço. O que eu vivo não bate. A peça não se encaixa. A peça, o buraco parece que é menor. A peça parece que é maior. Eu não consigo entender. Eu não consigo. Texto, olha o que o texto diz no versículo de número 17 e 18. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabes as coisas que nelas têm sucedido? Ou seja, você não entendeu? Você não viu os fatos ainda? Você não percebeu isso? Você não conseguiu entender? Você é peregrino, você não viu o que está acontecendo? Isso mexeu com Jerusalém, está todo mundo sabendo. Você é o único que não sabe disso? Os fatos não combinam com o que acreditamos. E eu gosto de base para isso. João, eu pedi você botar um texto aí, bota aí. João, capítulo de número 1, do versículo de número 29 a 34. Olha o que está escrito. João 1, 29 a 34. Diz assim, ouça, apenas ouça. Disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. João está falando de quem? João está falando de quem? Vou mais uma vez. João está falando de quem, irmãos? Vamos continuar o texto. E eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar com água, e me disse sobre aquele que viria descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha o versículo de número 34 que ele diz: eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Glória a Deus. João acaba de fazer uma declaração. O título do texto diz que é o testemunho de João Batista. Sobre quem? Jesus. Mateus capítulo de número 1. Mateus capítulo de número 1. Olha o que está escrito. Mateus capítulo de número 11, perdão. Mateus
capítulo de número 11, versículo 1 e 3 diz assim: e aconteceu que acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E quem é que viu aí? E João, ouvindo aonde? Aonde que João estava? João estava onde? Ou seja, os fatos. João estava no cárcere. Aí ele diz, no cárcere, falar dos feitos de Cristo. Ele ouviu falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Irmãos, acabamos de ler que João faz uma declaração que ele era Jesus, ele era o Messias, ele era o Cordeiro de Deus, mas agora João está preso, agora João está na cadeia, e João traz uma pergunta para Jesus: Jesus, era você mesmo que tinha que vir? Ou era outro? Porque os fatos não combinam, as coisas não batem. Jesus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Olha o versículo de número 19, irmãos, de Atos. E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Qual era a visão que eles tinham sobre Jesus? Homem, olha, profeta poderoso diante de Deus e diante dos homens. A visão que eles tinham de Jesus é que Jesus ia fazer acontecer na vida deles. A expectativa e a visão que eles tinham de Jesus, que Jesus ia fazer e acontecer. Só que os fatos não combinam com o que dizem que Jesus é poderoso. Eu quero lhe fazer essa noite refletir, irmãos, sobre que tipo de fé nós estamos. Nós estamos. Que tipo de fé nós estamos buscando em Deus? Será que a nossa fé está baseada em circunstâncias ou a nossa fé está baseada e fundamentada em Cristo? Que tipo de fé nós estamos levando? Ou você que diz que crê em Deus, mas qualquer circunstância é motivo de você duvidar da existência dele. Qualquer situação é motivo de você duvidar se realmente Deus está agindo. Se realmente Deus está agindo. Quando você ouve que Deus tem poder, você ouve, você clama, você diz: não, Deus tem poder. Deus tem poder para mudar a tua história. Deus tem poder. Aí você olha e você: mas minha história não mudou. Eu continuo na mesma situação. Aí alguém fala: não, rapaz, mas Deus tem poder. E alguém pergunta: mas para quem? Que para mim parece que não é. Pastor, o senhor está falando para crentes de repente de 30 anos. Irmão, pode ter certeza que eu conheço gente com 30 anos em crise de fé. 30 anos, 20 anos, 2 anos, ou o momento que você vive. O momento da crise, ele é bom para te fazer crescer, como eu disse aqui no início. Para te fazer refletir, para te fazer amadurecer. Olha o que o texto continua dizendo. Ainda no versículo de número 15, eles esperavam que era esse Jesus, eles aguardavam que era esse Jesus, eles imaginavam que era esse Jesus que tinha poder, era esse Jesus que estava fazendo, mas olha o versículo de número 15 e 16, diz: o mesmo Jesus se aproximou deles, o mesmo Jesus se aproximou deles, ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. A terceira evidência de fé, irmãos, de crise na fé, é quando o seu compromisso na vida de fé vai perdendo sua força, sua crença vai se esfriando, e por fim, você acaba desanimando da caminhada, da labuta cristã. A terceira crise de fé é quando o seu compromisso na vida de fé vai perdendo força. Quando sua crença vai esfriando e por fim você acaba abandonando a sua caminhada. A sua sensibilidade a Deus vai perdendo. Você vai perdendo sensibilidade a Deus. E parece que Deus está escondido de você. É quando você para orar e parece que não tem ninguém. Você é um doido.
É quando você para falar com Deus e parece que o céu está de bronze. Você diz, será que Deus realmente ouviu minha oração? Vou orar. Vou pedir ao pastor para orar por mim, porque esse momento meu é crítico. O terceiro ponto da questão da evidência de fé é quando você orava com intensidade, lembra disso? Lembra quando você orava? Era culto de oração, você estava junto. Era momento, vamos oração lá na casa da irmã Doquinha. Você ia lá para a casa da irmã Doquinha orar. Agora tem culto sábado de oração, aí você ia lá e orava. Lembra quando você acordava pela madrugada, e não faz diferença se orar de madrugada, à tarde, pela manhã, mas quando você parava para orar. Lembra para aquele momento que você tinha ímpeto em ler a palavra de Deus, e hoje você lê, se eu estiver na igreja eu leio lá, se não abrir eu vou ler não. Crise na fé. Você perdeu aquele pique, perdeu aquela intensidade. Você perdeu aquele fogo, e quando eu falo fogo não é pentecostal, não, é um fogo espiritual de Deus. A motivação do Espírito Santo para orar ao Senhor, para clamar. Aí você reflete, você diz, rapaz, eu me converti. Mas se eu parar para pensar, Deus, o que mudou na minha vida? Fora domingo eu tenho que estar na igreja? Acho que quase nada. A diferença daquela tempo é que eu não ia domingo à igreja. Hoje eu vou domingo à igreja. Naquele tempo, de repente, pastor, eu tomava um negocinho. Hoje eu não tomo todo, eu tomo meio copo. Não, de repente, aquele tempo, pastor, era diferente, pastor. Era diferente. A Bíblia diz sobre a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3,15. Lembra o que o anjo diz? Você é frio ou você é quente? Você é o que, afinal? Crise de fé. Ou você não está como Laodiceia, mas está como a igreja de Éfeso. Cadê o primeiro amor? Lembra no início? Da forma como você orava, como você clamava, como você pedia. O seu engajamento de fé era diferente. Você não vivia na mornidão espiritual, na morbidez espiritual. Você era motivado. Tinha alguma ação, tinha alguma coisa para fazer, você era o primeiro a estar lá. Você era a primeira. Você não se preocupava porque, porque fulano falou alguma palavra para mim, eu nunca mais quis saber de Deus. O que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com isso? Sua motivação, a sua empolgação. E hoje, você bate o cartão. Hoje você vem domingo a domingo. E mesmo assim, nada muda. E é por isso que você não entendeu que o cristianismo não é isso. O cristianismo não é você apenas nos encontrarmos domingo no templo. O cristianismo não está baseado em liturgia. O cristianismo está baseado na nossa caminhada diária com Deus. O nosso dia a dia com Deus. Seja onde nós estivermos, seja no colégio, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, cristianismo é vida com Deus, é caminhar com Jesus. Aí você olha e diz, eu não percebi, pastor, mas não concordo com um montão de coisa que você está dizendo aí, mas isso aí realmente falou meu coração. A questão da crise na fé, querido, é quando você fica totalmente insensível. Você vai à igreja e o louvor, só Jesus. A orquestra, mais ou menos. Hoje foi mais ou menos porque teve orquestra lá. Não, eu não gosto quando fulano prega. Não gostei da mensagem hoje, não falou nada para mim. Você percebe que entrar aqui e sair daqui não faz mínima diferença. Você começa a se realmente viver uma prática religiosa, não uma vida com Deus. Você começa a não entender algumas coisas. Você começa a perceber, e aí, pastor, como é que eu faço? Vamos para a Bíblia, irmãos. Liga não que eu já estou terminando. Amém? Já que ninguém falou amém, dá para durar 2 horas ainda aqui. Vamos lá, irmão. Como é que a gente faz então para evitar ou superar essa questão? Ou evidência de superação da crise? Quando Deus deixa de ser aquele a respeito de quem você tem informação. Quando Deus deixa de ser aquele a qual você tem informação e se torna aquele
que fala com você na intimidade do seu coração. Quando você não conhece apenas a palavra de Deus, você conhece o Deus da palavra. Quando você não conhece a teologia de Deus, você conhece o Deus da teologia. Quando você começa a ter uma vida com Deus, não apenas informações, eu vou usar a expressão que eu já usei aqui em 2 mensagens que eu preguei. Quantos aqui conhecem o jogador Neymar? Levante sua mão. Quantos aqui conhecem? Aí eu pergunto, você conhece ou tem informações sobre ele? Ele liga para você? Ele vai na tua casa? Você já falou com ele alguma vez? Então você não conhece, você tem informações sobre ele. Você tem informações sobre ele. Muita gente na caminhada com Deus é do mesmo jeito. Não conhece a Deus, tem informações sobre Deus, entende muito de escatologia, armatiologia, soterologia e cristologia, teologia. A gente pode definir aqui todas as áreas da teologia sistemática, conhece sobre atributos morais de Deus, atributos naturais de Deus, mas não conhece a Deus. Nunca caminhou com Deus. Vida com Deus, querido, agora é o pastor Gesiel. Em relação à minha experiência de vida com Deus para mim, baseado eu gosto de uma frase que eu li quando eu estava saindo de uma igreja Batista de Benfica. Preguei num congresso de jovem, eu estava descendo num mural, tinha uma frase, e aquela frase falou muito ao meu coração até hoje, faz anos. E ele diz: integridade, quem você é quando ninguém está te olhando. Vida com Deus, irmãos, é quando nós temos intimidade e integridade diante de Deus. Vida com Deus é quando você vive o que Jesus vai falar em Mateus capítulo número 6. Quando orares, fecha a tua porta e fala com o teu pai. E o teu pai que te vê, ele te recompensará. E cremos assim, que vida com Deus não está baseada no grupo de pessoas. Cremos aqui que a igreja hoje está reunida. A nossa reunião como igreja, cultuando ao Senhor, glória a Deus. Mas a nossa vida é um culto a Deus. Quando eu falo em não ter apenas informações sobre Deus, não é apenas você entender que em João 3,16 está escrito o quê? Que Deus, segura, não é apenas entender que Deus amou o mundo de tal maneira, é entender que Deus ama você. Mas pastor, tu não sabe o que eu estou vivendo. Eu sei, ou não que eu saiba a sua situação, eu entendo que eu não sei o que você está vivendo, mesmo assim, Deus ama você. Lembra o texto que eu citei? Lembra o que Josué fala? Ele estava numa circunstância, olha o que ele diz: se o Senhor está conosco, comigo, porque eu estou passando por todo esse problema. O versículo de número 13 de Juízes, capítulo número 6, ele vai dizer: se o Senhor está comigo, por que eu estou passando por isso? Porque os nossos pais falavam que o Deus deles fazia maravilhas extraordinárias, o Deus dele operava milagres, e nós estamos passando por isso. Mas ele esqueceu do que o versículo 12 diz: varão valoroso, o Senhor é contigo. A Bíblia diz que os discípulos estavam caminhando, Jesus estava com eles, mas eles não perceberam. E quantas vezes nós somos assim? A circunstância não é favorável, tudo está mostrando que parece que não vai dar certo, parece que vai dar errado, só que você não conseguiu compreender que Jesus está ali, que Jesus está caminhando com você. Quantos aqui chegaram por graça e misericórdia de Deus? Chegaram aqui carregados no colo por Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo número 33, que Moisés estava falando com Deus e Deus fala: Moisés, eu vou mandar um anjo para ir contigo. Aí ele diz: Senhor, não, anjo não. Se o Senhor não for comigo, não me deixe sair daqui, eu não saio daqui. Aí o Senhor vai dizer: tá bom então,
a minha presença vai contigo para te fazer descansar. A palavra descansar no hebraico é noak. Noak significa no colo. Quantos de nós, mesmo em crise, mesmo em luta, mesmo até mesmo duvidando de Deus, e Deus nos carregava no colo. E Deus tem nos carregado no colo até hoje. Você não entendeu até hoje porque você está aqui. Você não entendeu até como é que você conseguiu chegar, como é que você conseguiu superar, como é que você conseguiu vencer tudo isso. Mas o Senhor está te carregando no colo. O Senhor tem caminhado contigo, mas você não percebe isso. Por que você não percebe? Porque você está ouvindo por aí que Jesus, ele opera milagre. Você pergunta para mim, pastor, você não crê que Deus cura? Creio que Deus cura. Você crê que Deus pode mudar essa história? Creio que Deus pode mudar essa história. Mas você crê que Deus vai mudar essa história? Eu digo, aí não sei. Aí eu não sei. Porque quem faz isso é Deus. Eu falei, eu orei a Deus. Minha família tem uma situação complicada em relação a essa enfermidade chamada câncer. Perdi minha mãe, perdi a minha tia, minha irmã nova, ainda com 3 anos de idade, foi constatado câncer. O médico disse que não ia sobreviver. Minha tia orou por ela, a igreja orou por ela, e o médico falou que ela alcançaria 6 anos de idade. Ontem eu fui no aniversário da filha dela de 1 ano. A minha irmã tem 27 anos de idade. E o câncer, Jesus curou. E aí, pastor, eu não tenho controle de nada, irmãos. Mas a minha esperança, a minha confiança está no Senhor. Abacuque vai dizer, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Ele está dizendo, ainda que os fatos sejam todos contrários, ainda que a realidade seja toda contrária, ainda que pareça que não vai dar certo, ele diz, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Eu vou louvar a Deus. Pastor, não estou entendendo nada, mas eu vou louvar ao Senhor. Segundo ponto, quando nós estamos saindo de uma crise de fé, a segunda evidência, quando Deus deixa de ser descrito nos clichês da minha tradição religiosa e passa a ser o Deus que se revela em Jesus Cristo. Quando Deus deixa de ser descrito nos clichês da tradição religiosa. Vou te dar um clichê da tradição religiosa. Filipenses 4,13. A camarada pega esse texto para dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E acabou. Ele não quer saber de nada. Ele diz, eu posso. Está lá na Bíblia. Pastor, está lá na Bíblia. Isso virou clichê, irmãos. Isso virou clichê. Ele diz, está dizendo lá que eu posso, Deus vai. E aí, tudo dá errado. Não acontece como ele esperava. E morreu. Aconteceu a situação. E aí, entra em crise. Começa a duvidar de Deus. Aí o texto anterior, os 2 textos anteriores, o 11 e o 12, não digo isso como por necessidade, porque aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei ter abundância como escassez. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a padecer necessidade. Olha o que Paulo diz, quanto a ter muito, quanto a passar fome. Aí ele diz, mediante a todas essas coisas, eu posso tudo isso, porque quem me fortalece é o Senhor. Sair do clichê é entender que você pode ter luta, é entender que você pode ter dificuldade. Irmãos, entenda isso, o cristão não está imune a problemas, o cristão não está imune a dificuldades. Dificuldades virão, problemas virão, mas você entende, quem cuida de você é o Senhor. E quando você consegue compreender isso, você consegue subir ao degrau da maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Versículo de número 19 diz assim, e ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Eles acreditavam no Deus poderoso, só que sabe qual Deus que se apresenta para eles? O Deus de Colossenses 1,27 que diz, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória.
Irmãos, eles acreditavam que Jesus poderoso viria para mudar a história deles. Só que o Jesus poderoso não veio com exército e cavalo branco. O Jesus poderoso veio para mudar a vida deles. Pastor, o que isso tem a ver com o nosso contexto atual? Tudo. Que tipo de Jesus estão apresentando por aí? O Jesus poderoso. O Jesus que cura com 7 semanas, na campanha de 7 semanas. O Jesus que faz... Pastor, você está amenizando ou diminuindo o meu Jesus? Não, ele tem todo o poder, irmãos. Acabei de falar aqui de circunstâncias que Deus curou minha irmã. Eu creio no poder de Deus. Só que eu não quero crer em Jesus ou buscar a Deus apenas por causa do poder de Deus. Eu quero buscar a Jesus, o Jesus que me torna um homem melhor, que me torna um marido melhor, que me torna um pastor melhor, que me torna uma pessoa, um indivíduo na sociedade melhor. As pessoas não querem buscar o Jesus que pode mudar a tua história, mas mudar no teu caráter, mudar a pessoa que você é hoje, a mulher, o homem que você é hoje. As pessoas querem um Jesus que cura enfermidade, as pessoas querem Jesus que dá emprego, as pessoas querem Jesus que dá carro novo e casa nova, mas o Jesus que eu apresento essa noite a você é um Jesus que pode mudar a tua vida, pode mudar teu caráter e através de você salvar a tua família. É esse Jesus que eu lhe apresento essa noite. Ó Jesus que quer habitar dentro de você, que quer morar dentro de você, que cura sim, que opera milagres sim, que faz, como eu falei no Caleb, quinta-feira agora, irmãos, eu sou, pastor Gesiel é muito racional, eu gosto de pensar tudo, eu imagino, eu tento analisar, mas quando foge da minha razão eu creio, quando foge daquilo que eu não consigo juntar, eu creio, eu não sou daqueles que o copo caiu, está repreendido, em nome de Jesus. O demônio deve estar por aqui, alguma está revoltado. Eu não sou desse, irmão, não sou. Não diminuo, mas eu sei que o meu Deus, ele tem todo o poder. Sei que o inimigo, o diabo existe, sei que ele está agindo, mas eu creio que o meu Deus tem todo o poder. Não tenho, irmãos, não tenho temor, medo. Ah, não, vamos botar teu nome na boca do sapo. Coitado do sapo, vai morrer de dor de barriga. Preocupado com isso, irmãos? Não, porque, acordei perto da tua casa, tinha em frente um trabalho de feitiçaria. Amém, eu vou continuar orando a Deus para que Deus continue me guardando, mas não vou me preocupar com isso, irmãos. Porque o Deus que eu sirvo, ele tem todo o poder e ele me guarda. E eu creio nisso. As pessoas dão muito mais poder para o diabo do que para o Deus que ela serve. Aí, pastor, fulano teve uma visão para mim, pastor, e na visão ela disse que fizeram um trabalho na cachoeira, e agora eu tenho que entrar na campanha tal, porque eu estou preocupado, pastor. Eu falei, meu Deus, irmã, mas que Deus é esse que tu serve? Que Deus é esse que tu serve, que você está preocupado com ele, com o demônio, com o teu inimigo, e não com Deus que guarda a sua vida? Que Deus é esse? Amenizamos, diminuímos o nosso Deus, o poder do nosso Deus. O versículo de número 31 e 32 diz: abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Pode me dar um ré menor com sétima aqui maior? Mentira, estou brincando. Não, pode me dar um tom, uma nota aqui, isso é porque eu peço aos meninos, eles olham para mim com um cara de paisagem. Só me dá um fundo aqui que eu já estou terminando, pode ir. Tocar um louvor que já estou terminando aqui. Queridos, eles não compreendiam que Jesus estava com eles. E Jesus estava andando do lado deles. De repente você que está aqui, você não compreende, não está compreendendo isso. Pô, pastor, eu estou nessa situação aí. Não estou dizendo aqui que você é ateu, não estou dizendo aqui que você não crê em Deus. Eu estou vendo que você vive um momento de crise. Tem gente que vive um momento, mas tem gente que vive em crise, é constante. Não vence isso. Eu estou falando de alguém que está vivendo um momento difícil. E parece que está sozinho. Parece que está sozinha. O seu melhor amigo é o seu travesseiro. O seu melhor amigo que te abraça é a tua cama. Só que você não entendeu que Jesus está ali. E sabe quando é que você entende isso? Quando o texto diz:
não queimava o nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras? Eu não sei, querido, eu vou perguntar essa noite para você, porque o meu está queimando. Não sei se queima o teu coração essa noite, quando está sendo colocado diante de você as Escrituras. Eu não sei se queima o teu coração, e no momento que o coração deles queima, as escamas caem, eles conseguem entender realmente, mediante a tudo que eu estou vivendo, Jesus está comigo. Mediante a todas essas circunstâncias, Jesus está comigo. Esse é o primeiro ponto. Mas de repente você que se encontra aqui está numa outra situação. Sabe por que Jesus está conosco? Eu não sei se você que ainda não tem uma experiência com Jesus diz: pastor, eu ainda tenho dúvida se Ele está comigo. Não sou da igreja. Aí a visão que tem, né, que na igreja só tem gente bonzinho. Não, eu não sou bonzinho igual vocês. A Bíblia diz no versículo de número 29 que eles constrangeram Jesus para que Jesus ficasse com eles. O texto diz que Jesus estava caminhando e Jesus fez como se fosse embora. E o texto diz no versículo número 29, eles constrangeram Jesus. Fica conosco, Jesus. Fica conosco. Fica. Eu lembro de um corinho que meu pai cantava quando eu era pequeno. Ele diz assim: fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor, como os discípulos lhe pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. De repente essa noite você tem que pedir: Senhor, eu gostaria de realmente andar com o Senhor. Eu gostaria de realmente caminhar contigo. Irmãos, eu tenho muita dificuldade, eu falo mesmo, eu não sei fazer apelo. Eu não sei, eu gostaria de ser bom nisso, mas não sou. Eu gostaria apenas de orar por você que viveu essa noite o que os discípulos falaram. Não queimava o nosso coração quando Ele nos expunha as Escrituras? Se essa noite o seu coração queimou através dessa mensagem, eu queria orar por você. Eu te convido a vir aqui na frente. Ah, pastor, mas como é que eu vou ir para frente? As pessoas como é que vão olhar para mim? É esse o problema. Você está muito preocupado com seu orgulho. Está muito preocupado com os outros. Mas quem está vivendo a crise ou um momento de dificuldade é você. Então eu te convido a você sair do seu lugar e vir aqui na frente e dizer: Jesus, eu queria que o Senhor pudesse continuar agindo na minha vida. Eu quero declarar que eu quero continuar caminhando com o Senhor. Eu te convido a você sair do seu lugar. Se Deus falou ao teu coração, se Deus não falou, glória a Deus. E eu creio, irmãos, que Deus não fala com parede. Fica muito tranquilo em relação a isso. Deus fala com pessoas. E o segundo convite que eu faço a você que quer convidar Jesus a morar ou caminhar contigo, você não precisa vir aqui. Gostaria que você apenas fizesse um sinal com as suas mãos. Gostaria que você fizesse um sinal. Glória a Deus, glória a Deus. Pode abaixar, querida. Há mais alguém aqui essa noite que quer pedir ao Senhor: Senhor, eu quero que o Senhor caminhe comigo. A vida não está tão fácil, não está tão simples, mas eu gostaria que o Senhor caminhasse comigo. Em nome de Jesus, se alguém aqui essa noite foi tocado pela palavra de Deus, se alguém aqui essa noite que vive um momento de dificuldade e quer caminhar com Jesus, eu convido a você, faça um sinal com suas mãos, apenas um sinal. Eu estarei orando por você. Eu gostaria que alguém que viu essa irmã pudesse sentar do lado dela e orar com ela aí. Nós vamos orar aqui. Alguém pudesse orar com ela. A irmã que estendeu as mãos, isso, ore com ela, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor, eu quero te louvar mais uma vez
por todos os seus feitos, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu quero lhe pedir perdão por tantas das vezes que nós negligenciamos o teu agir, negligenciamos a tua presença, e somos às vezes muito infiéis em não entender que o Senhor está conosco, independente das circunstâncias. Pai, no nome de Jesus, que nós não venhamos ter apenas uma visão do Senhor, da mesma forma ou com a mesma visão que tem os judeus. Os judeus aguardam um Messias poderoso, os judeus aguardam um Messias que vai desbancar o mundo, e às vezes nós esperamos esse Jesus, ó Deus, nós esperamos esse Jesus da prosperidade, nós esperamos esse Jesus que vai fazer o meu comércio crescer, nós esperamos esse Jesus que vai fazer que eu passe na faculdade sem estudar, nós esperamos às vezes por esse Jesus que vai agir de uma forma irresponsável. Às vezes buscamos apenas o Jesus poderoso. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor, porque o Senhor é o Jesus do relacionamento. O Senhor é o Jesus que se relaciona. Deus, eu creio que no momento, ó Deus, que o Senhor desapareceu daqueles discípulos, o Senhor não foi embora. Pelo contrário, o teu Espírito já estava habitando na vida deles. Senhor, o texto começa dizendo que eles estavam indo para Emaús, mas o texto termina que eles estavam voltando para Jerusalém. Eu não sei se essa noite há pessoas aqui, ó Deus, que estão caminhando para Emaús, estão voltando, ó Deus, estão voltando aos mesmos pecados, estamos voltando à antiga vida, estão voltando, Senhor, porque estão em crise, porque vivem esse momento tão delicado na vida, Senhor. Mas eu te peço que essa noite o Senhor fale ao seu coração, e eles retornem para Jerusalém, que essa noite eles retornem para onde estava o povo reunido, que essa noite eles retornem, Senhor Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, também abençoa essa senhora, Deus, que hoje resolveu tomar essa decisão, e ela fez esse pedido a Deus. Esteja com ela, Senhor. Deus, muda a história dela, muda a vida dela. Deus, ajude, ó Deus. Ajude, ó Deus, na sua caminhada de vida, na sua caminhada na sua família, na sua caminhada no seu dia a dia. Mas muda, Deus. Eu creio, ó Deus, que o Senhor pode curar, agir, fazer qualquer outra coisa, mas essa noite eu lhe peço, caminhe com ela, Senhor. Às vezes a gente não precisa de tanto, apenas de entender que o Senhor está conosco. E aí a gente entende que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos sentimentos e os nossos corações em Cristo Jesus. Pai, então no nome de Jesus, que o Senhor continue agindo de forma poderosa na tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, querido. Amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. A orquestra vai apresentar mais louvor aqui, queridos. Enquanto a orquestra se prepara, deixa eu fazer um aviso aqui, ou relembrar os irmãos. Primeiro, sábado que vem, né, João? Sábado que vem, queridos, tem o nosso acústico. A partir das 7h30, João, 7 horas, 7h30. A partir das 19h30, irmãos, nosso acústico aqui. Então você vai passear com a namorada, irmãos. A esposa também é namorada, vai passear. Então fala para ela, vou te levar num show acústico tremendo. Aí você traz ela para a igreja. No final, você leva ela para comer um cachorro-quente na rua e diz que eu te amo e tudo bom, tá bom? Amém? Amém, irmãs? Viu que não viu amém, né, irmão? Mas crê que Deus pode agir no coração dela. Segundo aviso aqui, queridos. Aqui, ó. No dia
7 de dezembro, nós estaremos ali, quiosque do Mexicano, qual praia mesmo? Da Praia da Bica, obrigado, eu ainda estou entendendo a Ilha do Governador, irmão. Na Praia da Bica terá um evento em comemoração ao Dia da Bíblia, então não esqueça, irmãos, o pastor falou que se não tiver 300 lá, ele vai ficar deprimido. Então, por favor, se a gente não quer ver nosso pastor deprimido, vamos fazer um esforço para estarmos lá. Claro que estava brincando, mas se você puder, irmãos, será uma bênção. Nós podemos lá divulgar o evangelho, nós podemos lá dizer que a igreja tem orado pela Ilha do Governador, que a Ilha do Governador pertence ao Senhor Jesus. Nós queremos assim. Estará lá Joyce Bernardo, 4x1, e a mensagem do pastor Josué Valandro Júnior, que é conhecido da igreja. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus.
Diga para ele que nós somos muito gratos a Deus por vocês e ele. Esse aviso que o pastor deu há pouco, do dia 7, as inscrições estão acontecendo lá embaixo, com o Milton Mendes. O Milton Mendes está aí? Tem muita gente em pé, para ele ficar em pé é difícil. Ele é tipo Zaqueu, né? Ah, está lá em cima. Zaqueu de Itauá. Lá embaixo com o Mendes, façam a inscrição para adquirir a camisa. R$14, dê o seu nome e o número que você vai usar. Que Deus nos abençoe e nos faça compreender a sua vontade. Vamos orar? Senhor, nós somos gratos a Ti por Tua infinita bondade. Muito obrigado pelo culto que Te prestamos, que ele tenha sido agradável ao Teu coração. Muito obrigado por esta orquestra tão maravilhosa. Que Tu concedas aos Teus servos grandes bênçãos, grandes vitórias em toda a existência dela. E agora, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus, de agora para todo sempre. Amém. Vamos ouvir mais uma música da orquestra e logo após estará encerrado o culto.